Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. Vamos fechar agora esse tempo com essa pausa que nós iremos iniciar na próxima quarta-feira, entrando assim no tempo quaresmal. E é até bom a gente antecipar um pouco o verdadeiro sentido da quaresma diante desta palavra de Deus que nós acabamos de proclamar. Sabemos que a quaresma é o tempo de purificação, tempo de oração, tempo de penitência, tempo de reconciliação. A igreja, como mãe e mestra, ela sabe muito bem, discernir aquilo que nós devemos, como cristãos, como católicos, procurar seguir e viver no nosso dia a dia. Essa passagem da palavra de Deus que nós acabamos de proclamar é o convite a já nos preparar para entrar no tempo da quaresma, buscar esta purificação aqui através da imagem dos leprosos, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Veja que elas estão interligadas. Na liturgia de hoje, a igreja propõe para nós a leitura do livro do Levítico e a leitura do livro dos Reis, mas com o mesmo contexto. A leitura do livro do Levítico vem falar exatamente sobre a lei, como que deveria se portar tanto aquele ou aquela que era possuidora da lepra, quanto aqueles que conviviam na sociedade. Mas o que mais nos chama a atenção é exatamente a leitura que foi proclamada, tirada do livro dos Reis, quando narra para nós essa imagem do sírio Naamã. Sírio Naamã era um soldado, tinha poder, trabalhava diretamente na guarda real. E é interessante que ele, mesmo estando possuído com a lepra, ele tinha alguém à sua disposição. Ele não foi banido do palácio real. Ele não foi jogado à margem da sociedade, como no tempo do Levítico, onde aquele e aquela que era possuidor da lepra tinha que sair pelas ruas com uma certa humilhação, gritando: impuro, impuro. Já Naamã não. Já Naamã, ele foi conduzido por um dos seus servos até o profeta Eliseu. Aqui nós podemos fazer essa distinção. Claro que Deus, ele olha a todos igualmente, Tanto aqueles que eram possuidores da lepra do tempo do Levítico, quanto do sírio Naamã. Mas nessa passagem do livro dos Reis, o que nos chama a atenção são 2 pontos que nós podemos discernir para nós. O momento da soberba de Naamã, do seu orgulho, da sua ambição, da sua autossuficiência, quando ele chega com a sua tropa, com seus cavalos, com seus cavaleiros, carregando, como diz claramente para nós o texto, uma porção de terra, presentes, algo de material,
e se coloca diante da casa, da porta de Eliseu. Eliseu, homem de Deus. Eliseu estava dentro da casa e Eliseu envia um mensageiro até Naamã e vai dizer para Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne ficará pura e limpa. Isso revoltou Naamã. Ele ficou indignado com a atitude do homem de Deus. E ele mesmo vai dizer, eu pensei que ele viria até mim, que ele se colocaria de pé diante de mim, que ele imporia as suas mãos sobre as chagas das minhas lepras, que ele fizesse uma oração sobre mim, e agora manda simplesmente o mensageiro para mandar eu me banhar nas águas do Jordão. E ele vai embora, revoltado com aquela atitude. Meu irmão, minha irmã, nesse primeiro ponto, muitas vezes nós temos que refletir com as nossas indignações, com as nossas revoltas diante de Deus. O que cura, o que liberta, não é o tocar, mas é o sentir, é o viver a fé. Naamã não teve fé em momento nenhum nesse primeiro ponto. Ele só foi acreditar depois, no percurso de volta para casa, que então seu servo foi falando com ele sobre as coisas de Deus, dizendo que será que se Deus mandasse fazer alguma coisa difícil, ele não faria? Porque ele não poderia então ouvir a voz do homem de Deus e colocar em prática aquilo que o homem de Deus havia dito? Porque foi Deus que disse através de Eliseu. E ali então ele cai em si. Aí ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua impureza, a sua incapacidade, e ele retorna novamente. E quando ele retorna, ele já retorna um homem transformado, já vivendo aquilo que Deus colocava no seu coração. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus por causa disso, porque nós queremos que Deus toque em nós. Nós queremos que Jesus toque em nós. Dificilmente, algumas vezes você vai encontrar, por exemplo, essa semana, nós meditamos aquela passagem do surdo mudo, que foi ontem. Ali Jesus vai tocar, ele vai fazer uma saliva, com a sua saliva, ele vai fazer uma espécie de pasta, e ele vai tocar nos ouvidos do surdo e na boca, e aqui ele volta a ouvir e volta a falar. Mas são poucas as vezes que você vai encontrar nos relatos do Evangelho dizendo que Jesus colocou a mão em alguém. Todo momento que Jesus cura, que Jesus liberta, é exatamente através da oração, da força da oração, da força da palavra, como nós ouvimos nesses domingos, como nós acabamos de ouvir agora no Evangelho, que está exatamente interligado à primeira leitura que proclamamos. Lá o leproso chega diante de Jesus e ele simplesmente diz a Jesus: se queres, tens o poder de me curar. A confiança, meu irmão, minha irmã. Nós hoje não confiamos tanto mais em Deus. Nós hoje não confiamos tanto na palavra que proclamamos, na palavra que o Senhor Jesus disse. Aquele leproso confiou: se queres, tu tens o poder de me curar. E qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, fique curado. Jesus não tocou nele,
Jesus não foi balançar, Jesus não empurrou, como nós fazemos na nossa vida, né, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas nossas liturgias. Jesus simplesmente diz: eu quero. É isso que Jesus quer. Jesus quer que todos fiquem curados, que todos fiquem puros. Mas será que a minha fé me leva a crer nisto? Me leva a crer naquilo que Jesus diz? Assim como levou a fé do sírio Naamã, que voltou e ficou curado, a sua pele ficou como uma pele de criança recém-nascida. Ora, meu irmão, minha irmã, essa é apenas uma visão superficial. Aqui nós estamos falando da lepra no sentido da ferida, né? Porque a lepra no tempo de Jesus, assim também como nos nossos tempos, que embora hoje ela tenha essa cura, já não é mais como naquela época, mas aquele que era leproso, me desculpe a expressão, mas ele fedia. Por quê? Porque a carne apodrecia, a lepra ia comendo aquela carne, então ela exalava aquele mau odor. Por isso que eles eram discriminados, por isso que eles não podiam conviver no meio da sociedade, eles tinham que viver fora da cidade, porque as pessoas não suportavam, né, o mau cheiro que exalava do leproso. Aquela época da lepra, assim, o leproso estava conversando, de repente caiu um pedaço da orelha, caiu um pedaço do nariz. Então essa é a lepra física. Mas o que Deus quer de nós com essa passagem é para olharmos para dentro de nós e pedir ao seu amado Filho esta cura, esta libertação desta lepra que está dentro do nosso coração. Se hoje nós fôssemos seguir piamente a lei segundo o Levítico, não teria ninguém dentro dessa igreja, porque todos nós somos leprosos, todos nós somos leprosos, no sentido espiritual, porque nós somos pecadores. Da mesma forma como a lepra fedia, o pecado também fede, e nós temos nos purificado dessa lepra, nós temos buscado Jesus, nós temos nos banhado na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. É preciso olhar para dentro de nós, porque muitas vezes nós olhamos o outro, mas não olhamos para nós mesmos. Que tipo de lepra você tem que se libertar? Que tipo de lepra eu tenho que me libertar? Qual a lepra que está te corroendo no seu dia a dia? Que está manchando o seu coração? Que está manchando o seu interior? Que está exalando esse mau odor da divisão, do preconceito, da marginalização, da injustiça, do ódio, do desamor, da falta de fé, da falta de confiança? Ora, meu irmão, minha irmã, tem uma passagem nos ensinamentos de São Paulo que ele vai dizer para nós que nós devemos ser odores de Cristo, exalar o perfume de Cristo, não o fedor do pecado. A humanidade vive na carniça do pecado. Nós hoje não buscamos mais essa purificação, nós menosprezamos aquilo que é de Deus, porque nós nos colocamos em primeiro lugar como Naamã, melhor do que os outros,
eu sou melhor. Ele não podia agir dessa forma comigo, ele tinha que vir até mim, ele tinha que impor as suas mãos em mim, ele tinha que tocar em mim, ou seja, em outras palavras, ele tinha que fazer aquilo que eu quero que ele faça, porque nós ainda vivemos no pecado da autossuficiência, estamos exalando, esse mau odor na humanidade. Basta a gente ver o que vem acontecendo, meu irmão, minha irmã, entre nós mesmos, porque a maioria são cristãos. Se você pega aí o censo, você vai ver que a maioria da população mundial se diz cristã, e no entanto não vive esse cristianismo, não busca colocar em prática os seus ensinamentos. Quando nós estamos no desespero, aí nós recorremos a Jesus. Daqui uns dias nós iremos ouvir aquela outra passagem, que também os leprosos vão pedir a Jesus para curá-los, e Jesus vai e mostra-te ao sacerdote, porque era conforme a lei, eles tinham que prestar conta, eles tinham que mostrar que eles estavam purificados, que eles tinham se libertado da lepra. E aí 9 deles continuam o caminho, e só um volta para agradecer Jesus. Esse de hoje, Jesus vai dizer para ele: olha, vai cumprir aquilo que a lei de Moisés pede, não deixe de cumprir. Se a lei pede, vai lá e cumpre. Vai, mostra-te ao sacerdote como eles querem. É interessante essa passagem, essa palavra, esse termo, como eles querem, porque eles têm que ver, e eles têm que confirmar, mas nas entrelinhas parece que esse leproso, ele não fez aquilo que eles, os sacerdotes do templo, queriam, porque diz para nós, quanto mais Jesus falava, mais ele saía anunciando as maravilhas de Jesus, que Jesus havia realizado na vida dele. Por quê? Porque ele se conscientizou: eu não tenho que mostrar ao homem aquilo que Deus fez a mim, eu tenho que mostrar a Deus, e eu mostro a Deus através do meu testemunho, da minha vida. Agora eu sou uma nova criatura, eu era leproso, agora eu estou puro, estou purificado, estou curado, estou limpo dos meus pecados. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. Quantas vezes nós esquecemos disso, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas vezes nós queremos fazer a vontade do homem? Quantas vezes nós queremos viver uma fé apenas visualizada e tocada? Jesus tem que tocar, e Jesus toca em você todas as horas, minuto, segundo, milésimo de segundo, Jesus está tocando em você. Talvez você não esteja sentindo esse toque de Jesus, porque o seu coração está fechado, a lepra está corroendo o seu coração, a lepra está corroendo a sua consciência, e é preciso se libertar dela. É isso que a humanidade está precisando, e o remédio é Jesus. O remédio é Jesus. O remédio é a força da sua palavra, é a força da sua oração, é a sua reta intenção. Por outro lado, essa imagem da lepra, ela também nos remete à imagem do sacramento da penitência. Vai lá nesse Rio Jordão, vai lá e se banha na graça da misericórdia, no amor infinito de Deus. Você vai entrar leproso e você vai sair purificado e curado. Mas quantos de nós despreza, esse Rio Jordão, que é o sacramento da confissão? Quantos de nós? Quantos de nós não se aproxima mais
Por quê? Porque somos os Naamãs do primeiro momento. Não, eu sou mais poderoso, eu quero diretamente a Deus, né? Ou seja, Deus tem que vir até mim, como disse no primeiro parágrafo da primeira leitura, né? Nós precisamos nos curar dessa lepra, da soberba, do orgulho, da inveja, do egoísmo, da autossuficiência. E é só assim, meu irmão, minha irmã, que nós, ou seja, a humanidade, a sociedade, vai começar a sentir esse cheiro de Cristo, esse perfume de Cristo. Por isso que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. E assim São Paulo diz para nós: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém universalizou, e aqui ele cita, né? Nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Como nós temos escandalizado, né? Como nós temos julgado os nossos irmãos, como nós temos dado as costas para o próximo. Precisamos fazer tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, para a glória dele, não para a nossa glória. No momento em que o homem busca a sua vanglória, ele acaba humilhado. Deus não ouve as suas orações. Deus ouve a oração da simplicidade, aquela que brota do fundo do coração. Então, meu irmão, aproveitando esse último domingo do tempo comum, que agora vamos dar essa pausa, vamos começar o tempo da quaresma transformados. Não vamos ficar agora fazendo, aqueles propósitos passageiros. A partir de quarta-feira de cinza, durante os 40 dias, vou fazer esse propósito e depois eu volto a cometer tudo de novo. Não tem sentido. Faça o propósito de buscar a sua purificação. Faça o propósito de ser instrumento de purificação na vida do seu irmão, na vida da sua família, na vida da sua sociedade, na vida da sua igreja. Isso sim agrada a Deus. Então vamos pedir essa graça ao Senhor Jesus, que Ele toque em nossos corações, e assim como Ele disse para o leproso: eu quero, fique curado. Que possamos ficar curados dessas feridas que nos impedem de viver e de amar o irmão, a Jesus no próximo. Peçamos essa graça abrindo nosso coração.